Pô, o Nicolas é foda que ele sempre bota musiquinha com direitos autorais nos vídeos dele, né? Mas vambora. Hoje eu preciso que você preste bastante atenção nesse vídeo. E sim, mais uma vez nós vamos falar dele, Alexandre de Moraes. Hoje, como você deve saber, o Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky. Magnitsky do amor. Parei, mas o que é de fato, né, a Lei Magnitsky? Basicamente é uma lei criada pelos Estados Unidos para poder sancionar pessoas que são responsáveis por violar direitos humanos e corruptos ao redor do mundo. O que quebra é isso, né, irmão? A lei foi feita pra sancionar, meter ditador, países ditatoriais, tá ligado? E meter o pum no Xandão. Antes que você fale, Nicolas, mas isso não tá ferindo a soberania do outro país? Não, porque as sanções são aplicadas às empresas americanas que tiverem contato com quem está na lista. E impede, por exemplo, a entrada do Alexandre de Moraes no próprio Estados Unidos, ou seja, sobre o próprio país deles. Além disso, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Nubank, Inter e demais bancos devem bloquear contas, ativos ou cartões caso possuam vínculos com Alexandre de Moraes. Proibição de entrada no país, suspensão dos cartões como Visa e Mastercard, porque são de lá. Todo e qualquer banco brasileiro que estiver mantendo vínculo com ele estará sob risco, inclusive o Banco do Brasil, que é por onde eles recebem o seu salário. Ai. Mesmo ele dizendo, né, que não tem conta nos Estados Unidos, que não tem nem intenção de visitar o país, o buraco é um pouco mais embaixo. Agora nós temos um juiz da Suprema Corte do nosso país, juntamente com Hezbollah, Hamas e Al-Qaeda. Grupos... E o PC, esqueceu do PCC, né, ô Nicolas? É que, não dá pra falar PCC no YouTube. Cara, é um bando... Cara, o YouTube, eu vou te falar um negócio, né, cara? Hoje eu vi um vídeo de um cara que ele falou que não podia falar suicídio no YouTube. Irmão, é óbvio que você pode falar o que você bem quiser. Ai, não, mas o YouTube dá suprime a minha rola. Os terroristas, mas não para aí. Porra. Bem embaixo do seu nome tá o PCC. Exatamente. Nós temos um juiz exatamente na mesma lista de sanção, juntamente com o PCC. Bem difícil, né? Para quem diz que eles estão salvando a democracia e tá numa lista literalmente com corruptos, com criminosos, com violadores de direitos humanos. É por isso que eles precisam condenar o Bolsonaro por estupro de girafas, violação da soberania, ataque, né, tá ligado? É por isso que eles precisam, agora eles precisam pegar o Bolsonaro, transformar o Bolsonaro no Mecha Hitler, entendeu? E aí prenderem o Bolsonaro pra falar, não, mas o Bolsonaro é pior, o Bolsonaro é igual Hitler. Ah, não, então tá certo, então fechou. Até mesmo tá porque não é só os Estados Unidos. Parlamentares da Europa pedem congelamento de bens de Moraes. 16 parlamentares da União Europeia. E outra, essa foi a primeira sanção. Podem ocorrer mais sanções, como por exemplo, impedir empresas americanas de prestarem serviço ao STF. E Nicolas, e daí? Isso literalmente pode tirar o site do STF do ar, impossibilitando o uso de plataformas eletrônicas e inviabilizando o trabalho do STF. Inviabilizando não só o site, né? Entenda-se que tirar o site do ar é os e-mails, tudo que diz respeito à infraestrutura técnica do funcionamento da parada. Já imaginou? Nossa, e amanhã nós ia estar voando em unicórnios e comendo nuvens feitas de algodão doce. Tu imagina se o STF para de legislar dentro do Brasil? Caraca, velho, vai retornar o que era antigamente, né? O mundo está curando, né? A Nike parou de anunciar as gordola e botou agora a gente botou o conservador no bagulho. A Eagle não sei o que lá tirou aquelas gordas acima do peso e meteu a Sydney Sweeney. Não que eu não gosto de uma gordinha, mas tô falando que o mundo está curando. O mundo está curando. E agorinha aconteceu isso aqui também. Tagliaferro, quem é Tagliaferro, Nicolas? Ele é ex-assessor do Alexandre de Moraes. Esse cara deve saber alguma coisa. Esse cara deve saber. Nossa senhora. Ele disse que Moraes usava gabinete para perseguir a direita. Choca um total de 0 pessoas. Eu ia falar, mas já não tem um monte de coisa que o Grindelwald soltou aí, cara? O Greenwald lá? Botou lá, usa aí, inventa aí, tira do cu, inventa aí, foda-se. Mas o importante é que ele decidiu sair do Brasil para poder denunciar os abusos praticados pelo Alexandre de Moraes. Ou seja, eu, tu, todo mundo está ansioso para que esse cara vai falar. Por que esse cara não criou um podcast ainda, cara? Qual que é a dificuldade? Eu mando o microfone pra ele lá, velho. Um microfone, uma câmerazinha, meia bomba, já era, meu. Nisso tudo surgem-se 2 perguntas. Nicolas, pesquisei, dei uma olhada e a Lei Magnitsky ela já foi aplicada em outras autoridades e não deixou de ser ditadura os locais onde os Estados Unidos fez isso.
Sim, de fato, você tem razão. Mas há um diferencial. Todos esses locais, como por exemplo até mesmo a Venezuela, Cuba, já era uma ditadura 100% instaurada. Aqui no Brasil a gente ainda tem respiros de democracia, como por exemplo, falar na internet. Aí os caras estão falando que mas ele já tem muita grana, André. Mas essa galera não tá mais trabalhando por grana, irmão. Senão essa galera ia juntar 5 milhões, meter na renda fixa e viver com 50 pau por mês. Tá ligado? Não é grana. Essa galera ali, eles estão viciados em poder. Tá ligado? É uma outra parada, é uma outra vibe, irmão. Muito embora ele mesmo já tenha derrubado minhas redes sociais. Mas enfim, a gente ainda pode usar por um tempo, né? Então sim, você está correto. Não é nenhuma bala de prata. Também porque a gente está tentando matar um vampiro. Mas é sim, uma bela de uma rachadura nessa tirania que inclusive foi feita por brasileiros. A Lei Magnitsky é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comuna ou larápios, Olavo de Carvalho. Esse tweet até poderia ser algo assim normal, se não tivesse sido feito em 2020 por essas e outras. É real esse tweet, cara? Eu achei que era fake esse tweet aí, cara. Olavo tinha razão, hein? Cara. Outras que eu peço para vocês estudarem esse cara porque inerrável. E da comitiva de deputados brasileiros, especialmente do Eduardo, que tá aqui, que durante muito tempo ficou zoado aí de ser fritador de ovo, que ele trabalhou nos Estados Unidos com isso, que hoje deu uma bela de uma fritadinha na cabeça de ovo. Junto com o Paulo conseguiram essa sanção. E aí vem a terceira pergunta. Eu tinha falado duas, né? Mas enfim. A terceira pergunta. Será que essas sanções vão fazer com que este cara, juntamente com o consórcio e cúmplices, recuem das decisões arbitrárias, sem... Não, eu vejo que não. Eu vejo que eles vão dobrar a aposta e vão continuar mais ferrenhamente a perseguição. Vai ser mais foda ainda. Defesa da perseguição que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente contra a direita. A resposta é... ninguém sabe. E sim... Não, cara. Assim, eu não quero desanimar ninguém, tá? Eu não quero desanimar ninguém, não. Mas na minha opinião, é impossível esses caras voltarem atrás, tá? Eles vão ir até o final, cara. Porque é aquilo que eu falei pra vocês. Quando entrar sanções e sanções mais pesadas em cima deles, vai ser... O Brasil tava perfeito, só ficou ruim por causa dessas sanções. É o que eles pregam em Cuba até hoje. Cuba pode negociar com qualquer país do mundo. Mas só porque tem sanção nos Estados Unidos, aí Cuba é uma bosta. Cuba é uma bosta por causa do socialismo. Sim, há uma tensão no ar. Porque a gente sabe que o sistema pode revidar com muito mais repressão ou fazer um recuo estratégico. Mas nos dois casos, ambos são possíveis e perigosos. Por isso mesmo que a gente precisa reconhecer o que está acontecendo externamente, mas não deixar de fazer o nosso papel internamente como Brasil. Dar risada, fazer meme e compartilhar essas porra nas redes sociais, é isso aí. Eu já te aproveito para poder te chamar para dia 3 de agosto, neste domingo, nós estamos nas ruas do Brasil. Eu estarei de manhã em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, e à tarde estarei em São Paulo, na Avenida Paulista. Ah, Nicolas, mas por quê? O que o Alexandre de Moraes fez e o sistema fez de tão horrível assim pra gente ter que ir pra rua? Poderia ficar aqui horas. Eu ia falar... Se o Nicolas for explicar, nós vamos fechar a live agora, né? Porque, pô, vamos ficar até amanhã, né? Te mostrando. Eu vou te colocar só alguns pontos. Primeiro, violação sistêmica de direitos e garantias fundamentais. O Alexandre de Moraes tem marcado prisões preventivas, arbitrárias, 17 anos para quem roubou uma bola assinada pelo Neymar no Congresso. Quebra de sigilo, censura prévia, como fizeram com o Brasil Paralelo, não deixando ir ao ar um documentário. Ausência de contradição. Vocês lembram daquele documentário do Brasil Paralelo que foi... Não podia ir ao ar antes das eleições, lembra? Restrição de defesa, basta você ver 5 minutos sobre o julgamento aí da trama golpista que você vai ver tudo isso que eu tô falando. Inquéritos ilegais e sem fim, basicamente ele abre inquéritos sem nenhum tipo de fim, de prazo e vai prorrogando e basicamente para poder fazer o Fishing Expedition. Significa fazer uma pesca predatória, basicamente você vai indo atrás da pessoa para poder ir buscando outras coisas. Isso não é papel dele. Vocês imaginam eles virem aqui em casa, cara, e achar nos meus mais de 2.000 gibis várias palavras aleatórias e eles achar que aquelas palavras aleatórias é uma chave da minha carteira de bitcoins. Ia ser muito doido, hein, cara? Ia ser loucura. Se for, é o papel do Ministério Público, não dele. Medidas abusivas contra o ex-presidente Bolsonaro. E repito, você não precisa gostar dele, mas falar que isso aqui é normal... tá de sacanagem. Bolsonaro não pode dar entrevista.
Ele não pode falar com o seu próprio filho. Pô, isso não é ser imparcial. Bolsonaro já foi condenado, né? Ele já foi condenado antes de ter julgamento. Ativismo judicial para interferir na política econômica. Isso aqui é o exemplo mais recente que a gente tem. O Congresso derrubou o aumento do IOF, o PT recorreu ao STF, que fez um sorteio aleatório. Sorteio, o sorteado foi o Moraes. Cara, essa pica é muito bom, né? Vai ter um sorteio. Chega lá, tem 11 filhos da puta. Aí eles têm que fazer um sorteio aleatório entre 11 filhos da puta. Aí, tipo assim, aí se o bagulho é pra ajudar o Lula, sempre cai na mão. Ou é do Zanin, ou é do Xandão, ou é do Gilmar Mendes. É sempre na primeira turma, é sempre naquela galerinha lá que tá... Que se o Lula mandar pular, eles pedem que é altura. É sempre naquela turminha do barulho. Lembra da turminha do barulho? Get along, gang, get along, gang. Tá ligado? É a turminha do barulho, cara. Porra. O homem sortudo. Ele decidiu para poder manter o IOF. Ou seja, interferindo absurdamente não somente na política econômica, como também no outro poder, que é o legislativo. E o grande problema dessa interferência dele na política econômica não é simplesmente, ele fez isso para ajudar o Lula a arrecadar 35, 40 bilhões a mais para conseguir fechar as contas públicas. Não é esse o problema. O problema não é esse. O problema é que isso cria-se precedentes para ter uma instabilidade econômica dentro do país. Essa incerteza econômica faz com que, se você tem dinheiro hoje, você abriria uma empresa no Brasil? Você abriria uma empresa no Brasil sabendo que a qualquer momento um cara pode dar uma canetada, a tua empresa fechar? Não, né? E aí esse tipo de incerteza faz com que as pessoas não invistam no Brasil. Censura institucionalizada e perseguição ideológica. Jornalistas, influenciadores, parlamentares, inclusive eu. Incerteza jurídica. Obrigado, Cat. Tive minhas contas derrubadas por ele. Toda essa galera aqui vem sendo perseguida. A liberdade de expressão virou alvo sob pretexto de combater desinformação. Isso aqui é fake news e fazendo punições desproporcionais. Quero lembrar que o deputado Daniel Silveira foi dessa forma preso. Já está há quase 5 anos preso e o crime dele foi um vídeo que ele fez atacando a democracia. Sexto, concentração inconstitucional de poder. Porque não sei se você sabe, ele é uma multipessoas. Ele atua como a vítima, investigador, acusador, julgador, executor, reúne todas as funções. Mas isso é democracia. Basicamente em um juiz só. E por fim, toda a construção de uma narrativa de trama golpista, que na verdade a gente sabe muito bem que é para poder perseguir quem estava de verde e amarelo. Se tivesse todo mundo de verde... A trama golpista, né? Onde o cara perdeu as eleições, entregou o poder e acabou. Bola que segue. Não, mas foi uma tentativa de golpe. Primeiro falando que era esquerdista, invadindo o Congresso, como já foi feito várias vezes. Aí tava todo mundo livre e em paz. Isso aqui é somente a pontinha do iceberg, porque eu reuni tudo isso aqui para poder protocolar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes com base nesses novos fatos que nós temos. E se a gente cavocasse um pouquinho mais, a gente ia ver assim, e o escritório de advocacia da mulher do cara? Quais são as ações que ela conseguiu ganhar e quanto dinheiro entrou? E se quebrar uns 2, 3 sigilo bancário aí, irmão, der uma cavocadinha... Temos hoje. Ou seja, o mínimo que você tem que fazer agora, depois que esse vídeo acabar, é ir até o seu senador e pedir para ele se posicionar para que ele seja a favor do impeachment do Moraes. E você pode me perguntar, mas Nicolas, por que eu tenho que saber de tudo isso? Sobre Alexandre de Moraes, sobre sanções, sobre todas essas questões. O que isso muda na minha vida? Tudo. Tudo. Porque basicamente durante muito tempo, o brasileiro só vai pra rua quando sente no bolso, né? E é claro que eu quero ter o país com uma economia pujante, com empreendedores, com a gente, enfim, conseguindo viver um país de maneira digna. Mas a nossa liberdade não importa. Mas a verdade e a justiça passaram a ser palavras somente pra gente aprender a escrever um texto? Não, eu não quero ter um país assim. Um país que se preocupa somente com a economia, mas que no âmbito da moral, no âmbito da liberdade, nós somos uma ditadura, uma tirania? Peraí, não é assim que eu imagino um novo Brasil. Então sim, é um trabalho de formiguinha. Conscientizar, falar com as pessoas, ganhar a opinião pública, afinal de contas, nós temos aqui, só isso aqui, só a internet. Enquanto eles têm as universidades, têm os tribunais, tem a Globo, tem toda a mídia tradicional do lado deles. E eu não tenho dúvidas que para melhorar vai ter que piorar muito ainda. E aqui vai meu ponto final. Tudo que eles querem que você faça é desistir. Ficar desesperançoso, falar que nada dá certo, que não adianta. Mas vai por mim.
a gente não pode ter menos persistência do que esses caras. Eles estão há anos. É que é fácil eles ter persistência, né, Nicolas? Produzindo ou não, trabalhando ou não, o dinheiro tá na conta. O pior que pode acontecer com um cara desse é ser aposentadoria compulsória. Sabe, é mais difícil pro povo querer lutar, sendo que 90% da população ganha menos de R$3.500 por mês. Fica muito mais difícil para a população se engajar com política quanto a sobrevivência, não é nem viver, é a sobrevivência, é a prioridade entre o cidadão, cara. É um pouco mais difícil para o cidadão comum se inteirar de política e comer política, né, e tudo. É um pouco mais difícil pra galera, tá ligado? Décadas lutando por um poder. A gente também vai ter que lutar por décadas para poder ter um novo Brasil. Não há mal que dure para sempre. Eu espero que ele já esteja no fim. E se não estiver próximo do fim, que Deus nos dê força para poder enfrentar até o fim. Vai ou não vai? Vai ou não vai, o Nicolas? 185 mil views, hein? Espero que pegue alguns milhões aí de visualizações também, né? Com o que eles acusam. Que me marcaram aqui, ó. Quem me marcou? Full. Eu nem tinha visto que eu tinha me marcado. O Full Sap. Quando vocês me marcarem aqui, ó. Me marquem mesmo aí, ó, cara. Me marquem, ó. Aí eu consigo ver. O Full Sap tinha marcado antes lá já, ó. Pô, várias pessoas estão marcando lá e tal, tá? Vamos ver então o que vai acontecer aí. Espero que o Nicolas esteja correto nessa história toda, né? De que vão sentir, né? Espero que o pessoal sinta, espero que o pessoal que esteja em volta dele veja que a coisa tá apertando. E espero lá que algumas pessoas abram a boca, né, cara?